Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas, analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de comunicação e negociação, e no episódio de hoje, dia 12 de abril de 2024, falaremos sobre recuperação judicial e resultados da Eternit. Vamos falar também sobre gigantes americanas, Elon Musk e X, ou Twitter, ou Twitter, no Brasil. Vamos falar sobre Disney, streaming e Bob Iger, e também a Amazon e o modelo Just Walk Out, né? Apenas saia andando. Por fim, na nossa discussão do Journal, falaremos sobre o que é o coach ou coaching, e a gente vai discutir sobre isso nesse episódio. E para me auxiliar em todos esses temas, estou aqui com o nosso instrutor de finanças e modelagem, Guilherme Goraeb. Gui, bem-vindo de volta. Olá, Habib, olá, ouvintes, espectadores, lovers e haters da BTC e do BTC Journal. É um prazer estar aqui com vocês, estar aqui em boa companhia. E bora lá comentar as notícias que hoje tem bastante coisa interessante. Tem muita coisa, eu queria mandar um abraço para a turma. Nossa, eu esqueci o número da turma, hein, pessoal? Mas também decorar o número da turma é complicado. 115, a turma 115 do GBP, o General Business Program, que é a turma segundas e quartas presencial. E eu comecei a trabalhar o tema de gestão de marketing com o pessoal dessa turma. E está sendo um grande prazer. A gente já entrou em algumas discussões bem legais. A gente tem 5 encontros no total. Dá para abordar os temas de forma interessante. Claro que a gente não se aprofunda, né, como faria num curso de 2 anos de duração, são 5 encontros só, mas a gente consegue colocar uma pimenta aí na discussão do pessoal e ajudar eles a se prepararem para as carreiras mais desejadas no mercado de trabalho, junto com outros temas: finanças, estratégia, modelagem, negociação, comunicação, resolução de problemas, investimentos, e eles se preparam de forma bem forte para as carreiras em mercado financeiro, em consultorias estratégicas, os programas de trainee, startups, enfim, empreender, tudo mais dentro do General Business Program. Se você tem interesse, você está nessa etapa de início de carreira, de formatura na faculdade, querendo começar uma carreira e acelerar já essa carreira, cogite, aborde o General Business Program com seriedade. Tá? As inscrições estão abertas para o segundo semestre, as turmas do segundo semestre. Tem de segunda e quarta, tem de terça e quinta, tem presencial, tem virtual, tem de sábado. Tem um monte de opção para você escolher. Dá uma olhada no site, o link está aqui na descrição. E se você já tem experiência de mercado, já é líder de área, líder de empresa, empreendedor, empreendedora, e quer trazer mais fundamentos para tomada de decisão na sua companhia, voltados para estratégia e finanças corporativas, o seu curso é o Strategy and Finance Program. E as inscrições também estão abertas para a turma que tem início em 1º de julho. Por fim, o nosso curso de Pricing, para você que quer se especializar em estratégias de precificação, entender um pouco melhor sobre essas estratégias aplicadas em diversos setores, também está com inscrições abertas. Link também na descrição. Vamos começar, Gui. A gente tem uma série de temas para tratar. E eu vou começar aqui com uma notícia do Nelfeed. Perto do fim da recuperação judicial, a Eternit encara seus fantasmas, entre aspas, em 2024. A gente já comentou bastante sobre empresas que entraram em recuperação judicial nos últimos anos. Tudo isso tem a ver com crise também, mas vira e mexe as empresas entram em recuperação judicial. E como algumas delas chegam de fato a falir, como o caso das livrarias Saraiva e Cultura, às vezes você pode pensar que a recuperação judicial é só um passo anterior à falência. Mas, teoricamente, a recuperação judicial é uma segunda chance. A empresa quebra, não consegue arcar com suas dívidas, suas obrigações e pede ajuda para a justiça. Se houver o deferimento, ou seja, a justiça acatar aquela proposta, eles ficam isentos de pagar os seus compromissos por 180 dias e elaboram um plano. Esse plano é acompanhado pela justiça e a ideia é voltar a pagar todo mundo e a empresa se sustentar novamente e sair da recuperação judicial e voltar a andar com as próprias pernas. Nem sempre acontece, mas às vezes acontece. E parece ser o caso da Eternit. A empresa hoje está com EBITDA recorrente positivo em 118 milhões de reais e um lucro líquido de 127 milhões, isso no ano de 2023. Mas ainda tem desafios. Segundo o CEO da companhia,
Paulo Andrade, eles não conseguem esticar prazo para pagar fornecedor, os bancos que emprestam cobram taxas muito altas. Eles falam aqui de um empréstimo a CDI mais 5,3%, que é uma taxa exorbitante de empréstimo para a empresa, mas também por estarem na recuperação judicial. Qual a expectativa? Com o encerramento da RJ, essas condições podem mudar e facilitar a estratégia financeira da companhia. Então, eles estão aguardando ansiosamente pelo fim da RJ. Outro desafio é conseguir trazer investidores institucionais de volta. Hoje, eles têm mais de 98% das ações em free float, ou seja, negociáveis na bolsa, sendo 27% delas, né, 27% das ações da empresa, de um fundo do BTG Pactual, e depois já vem duas pessoas físicas. Uma delas sendo o Lírio Parisotto, com 8% da companhia, e depois o Luiz Barsi, o bilionário que anda de metrô, com 5,6%. Como se não fosse suficiente, tem ainda uma negociação com o Ministério Público do Trabalho. A empresa chegou nesse ponto também pelo amianto que era usado nas suas telhas, né, o produto-chefe da Eternit, que são as telhas de fibrocimento. Isso gerou diversos processos ligados a problemas de saúde causados pelo amianto, além, claro, de colapsar a receita e o resultado da companhia, sendo preponderante para o início da RJ. A empresa não usa mais essa matéria-prima e eles informam que não existem mais casos novos de problemas de saúde há mais de 30 anos, porque também está relacionado à forma de uso, tecnologia, não é apenas o amianto, né, mas também a manipulação. Eles querem evitar novas ações relacionadas ao passado, por isso essa busca do acordo com o Ministério Público do Trabalho. Porém, eles continuam explorando o amianto. E aí a gente chega no terceiro problema. Eles querem garantir a continuidade da exploração da mina de amianto em Minasul, Goiás. O que essa mina, na verdade, ela está no imbróglio jurídico. Parte desse imbróglio está relacionado à geografia, à localização da mina, que está na divisa com o estado de Tocantins, que está requisitando a mina para o seu estado. E aí a gente tem alguns problemas, a atividade na mina foi barrada pelo STF, depois pensaram em voltar, tá uma série de problemas. Eles não usam mais esse amianto nas telhas. Eles exportam 100% do volume dessa mina. Afinal, né, para quem não é brasileiro, o amianto não faz mal, pelo jeito. Enfim, o principal comprador é a Índia. A exploração da mina chega a 35% do faturamento da Eternit, segundo a reportagem, e o restante são as coberturas, praticamente, que a propósito hoje é feita de polipropileno, cujo fornecedor é a Braskem, e também tem aí os seus probleminhas hoje em dia relacionados ao meio ambiente. Para tentar desenvolver o portfólio, eles investiram em telhas fotovoltaicas, que são telhas que embutem as células de geração de energia solar dentro da própria telha. Mas para serem competitivas, o preço precisa cair um pouco. Dando uma olhada no resultado de 2023, a gente tem o seguinte: a empresa teve uma receita líquida de 1,1 bi, uma queda de mais ou menos 5% em relação a 2022. A margem bruta caiu 5 pontos percentuais, de 31% para 26%. A margem EBITDA caiu 6 pontos percentuais, de 6 para 10%, e o lucro líquido caiu de 137,7 para 127,2 milhões de reais. A queda na margem bruta mostra um sofrimento aí do volume vendido. E é o seguinte, 52% do lucro bruto é da mineração de amianto. Por isso que é chave eles conseguirem continuar a exploração dessa mina deles ali no norte de Goiás. A empresa tem uma dívida líquida de 126 milhões e a alavancagem está em uma vez, a relação dívida líquida sobre EBITDA, o que mostra uma empresa estável do ponto de vista de alavancagem. Só que essa alavancagem tem crescido ao longo dos anos. Ela ainda está bem controlada. Eu não li o contrato, né, a recuperação judicial, né, os termos relacionados à recuperação judicial, todas as seguranças, né, e garantias exercidas, mas eu acredito que ainda não está aí no limite e, eventualmente, ela vai sim sair da recuperação judicial, o que é uma boa notícia. A empresa pode voltar a se recuperar financeiramente, negociar melhor com fornecedores, conseguir linhas de financiamento mais interessantes. Agora, ela depende dessa exploração de amianto para exportação. A justiça pode, agora, ao invés de ajudar, prejudicar o desenvolvimento da Eternit.
Se isso é bom para o meio ambiente, é bom para a saúde ou não, eu já prefiro me abster aqui, mas ela depende disso. É isso que a gente tem de informação. Por isso a gente vai acompanhar a Eternit ao longo dos próximos meses, observar essa situação da mina de amianto para ver se realmente tem chance ou se ela pode voltar à recuperação judicial, que pode acontecer. Bom, vamos seguir para a próxima notícia. E essa daqui eu vou pedir uma ajuda do Guilherme para me acompanhar. A gente vai falar agora sobre as big companies nos Estados Unidos. Uma notícia do Valor Econômico. X, ex-Twitter, vai sair do Brasil? Veja o que a empresa perde se fizer isso. Pois é, Gui, a gente está num imbróglio aí. Parece que o dono do X está gerando algumas confusões, algumas polêmicas, mas eu queria que você me ajudasse a analisar do ponto de vista corporativo o que está acontecendo, o que a gente pode acompanhar em relação principalmente ao Twitter ou X. Enfim, escolha. Bora lá, Habib. Acho que dá para começar comentando sobre o rebranding, né, da marca, que parece que ele não terminou, né? A gente ainda fica falando de é X ou é Twitter, ou é Twitter, ou é X ex-Twitter. Cadê a marca nova, né? Inclusive, quando você vai lá no x.com, ele te joga para onde? Para o twitter.com. Quer dizer, qual que é o nome da marca? Eu acho que o Musk é bom de muita coisa, mas não, marketing e branding, pelo visto, não é o forte, não tem sido a prioridade. Talvez ele tenha demitido a galera do branding e do marketing e ainda não percebeu, né? Mas enfim, vamos falar um pouquinho sobre a notícia. A notícia pega o que o Twitter perderia saindo do Brasil. Vale comentar por que o Twitter sairia do Brasil. Sexta-feira passada, dia 5 de abril, começou uma treta, publicamente, pelo menos, né? Entre o Elon Musk, o bilionário mais polêmico da atualidade, que, de acordo com a Forbes, é o terceiro homem mais rico do planeta, tem uma fortuna de 193 bilhões de dólares, e, de acordo com a Wikipedia, o ex-político do PSDB e atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Qual que é a treta, assim, por cima? O Elon Musk se recusou a atender algumas demandas que o Xandão, o Alexandre de Moraes, fez, e fez isso dizendo que essas demandas estavam em desacordo com as leis do Brasil. Em grande resumo é isso, não vou entrar em mais detalhes aqui dessa treta, mas vamos pegar o que traz a matéria sobre a eventual relevância do Brasil para o Twitter e o que eles perderiam, né, ou para o X. Bom, é difícil dizer exatamente os números, porque o Twitter, depois que foi comprado pelo Elon Musk, se tornou uma empresa de capital fechado, e, portanto, não divulga seus resultados. O mercado brasileiro ele é interessante para as plataformas de mídias sociais por alguns motivos. Primeiro, pelo tamanho da população. Somos quase 220 milhões de pessoas, das quais dois terços, ou seja, 144 milhões, são usuários de mídias sociais. Usuário também é um termo interessante que a gente usa com mídia social e usa com quem é consumidor de droga, né? É o mesmo termo, mas enfim. Além disso, os brasileiros eles ficam muito tempo conectados, muito tempo mesmo. De acordo com o relatório digital 2024 Brasil, o brasileiro passa em média mais de 9 horas por dia na internet. Tem um país onde a população consegue ficar mais tempo na internet que o Brasil, e é a África do Sul. E se você está pensando que isso é ruim para a produtividade, por cima eu dei uma olhadinha em PIB per capita, eles estão pior que a gente. Enfim, acho que caberia fazer uma análise mais detalhada. Mas também não é bom, né? O nosso já não é muito bom. Mas enfim, muita gente, esse pessoal está muito conectado. Será que é representativo na base do X? Segundo o estatista, os brasileiros são a sexta maior população entre os usuários do X, atrás apenas de Estados Unidos, Japão, Índia, Inglaterra e Indonésia, com mais de 22 milhões de usuários no início desse ano de 2024. A matéria lembra ainda que o X tem perdido usuários e anunciantes desde a aquisição pelo Musk. O número de usuários no Brasil caiu 8% só no último trimestre do ano passado. 8% em 3 meses é bastante coisa. Um ano após a aquisição do Twitter pelo Elon Musk, o valor de mercado dele já estava estimado em um terço do que o Musk pagou
quando ele fechou o capital da empresa. Ou seja, uma eventual saída do mercado brasileiro pode acelerar ainda mais a tendência negativa de queda de usuários e de queda de receita que vem da queda de usuários. Essa queda começou com a aquisição. Eu imagino que isso não faça uma grande diferença na vida do Musk. Apesar da aquisição ter sido algo relevante ali para o patrimônio dele, né? Ele pagou 44, o patrimônio hoje dele é um pouco acima, abaixo de 200, ou seja, 20% do patrimônio do Musk ele enterrou ali no Twitter. Eu não acho que isso talvez doa tanto assim, porque não parece que ele tinha um objetivo de ganho financeiro com essa aquisição. Parece que o principal ponto ali para ele, pelo menos na minha opinião, é ser o bastião, né? Ter o título de bastião do discurso livre, de ser o grande defensor do free speech na nossa sociedade. Bom, em nota, eu costumo jogar fora um pouquinho de tempo no X ali, né, ao longo da semana. Não, tanto, não sei se eu fico 8 horas ou 9 horas conectados aí, mas eu costumo olhar lá o X e eu vi alguns anúncios ali depois da sexta-feira de promoção da internet do Elon Musk, né, dando desconto ali no hardware, dando desconto na assinatura. Internet do Elon Musk, que é o Starlink, só faltou vir com um pacote de assinatura de VPN, porque uma vez que você tem a VPN, você consegue acessar a internet como se você estivesse em outro lugar, ou seja, você consegue burlar essas restrições geográficas de internet. E aí com a internet do Elon Musk, eu imagino que ele também não vá comply, né? Não vai se submeter a nada ali, internet de satélite. Não sei como ele está preocupado com a Anatel. Veremos cenas dos próximos capítulos aqui, tanto dessa treta quanto da operação do X no Brasil. Pois é, o assunto escalou bastante. O Elon Musk fez críticas a agentes do judiciário, políticos aqui no Brasil, e isso pode acarretar numa eventualidade na não mais prestação de serviços do X no Brasil. Acho bem difícil que isso aconteça, mas é uma possibilidade, de acordo com exigências legais e com um eventual descumprimento de ordens judiciais, o X pode deixar de atuar no Brasil. E aí o Gui colocou aí alguns grandes números que ajudam a gente a entender a importância do Brasil para o X. Eu acredito que essa não é a expectativa do Elon Musk, sair do Brasil. Acho que ele prefere estar no Brasil. Por isso, eu acredito que talvez ele amenize um pouco o discurso. Mas se realmente sair, é um mercado, como o Gui colocou, bastante forte. Afinal, a gente fica muito tempo na internet. Queria aproveitar o ensejo para fazer a recomendação de um livro que eu gostei muito, chamado Minimalismo Digital. O autor é o Cal Newport, um cientista da computação, apreciador de tecnologia, como um acadêmico da Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, e gosta muito de escrever sobre produtividade. E esse livro, dentre outros aí, que são boas leituras também, ele tem um livro chamado Trabalho Focado, que é bem legal, e o Minimalismo Digital fala especificamente sobre ponderação no uso de mídias sociais e smartphones também. Recomendo fortemente a leitura para você que nos ouve. Bom, vamos dar sequência, Gui. A gente tem mais uma notícia aqui de Big Company, essa daqui do Neofeed. O CEO da Disney, Bob Iger, quer se aposentar, entre parênteses, de novo. Mas antes, busca lucrar com o streaming. Pois é, Gui, eu vou te falar a verdade. Se eu fosse Bob Iger, eu não teria voltado para a Disney. Eu estaria aproveitando minha aposentadoria em Aruba. Mas ele quis voltar e talvez não haja pessoa melhor para fazer o streaming da volta por cima. Queria que você comentasse um pouco essa notícia da Disney. Bora lá, Habib. Então, assim como todos nós, né, o CEO da Disney quer se aposentar. Ele ocupou o cargo de CEO da Disney por 15 anos e se aposentou em 2020. Voltou no final de 2022 e quer se aposentar de novo, claro.
Ele retornou porque o seu antigo sucessor teve dificuldades em lidar com o cenário de pandemia. O Bob Iger saiu em 2020, né? Ou seja, o cara que pegou a batata quente ali, né? Para segurar a Disney, parques, com o pessoal sem poder sair de casa. Desde que ele retornou, ele já tinha essa missão de encontrar alguém para ser seu novo sucessor, né? Dessa vez, alguém que esperamos consiga conduzir a empresa com sucesso por uma jornada maior do que 2 anos, como foi o caso do Bob Chapek, que praticamente sofreu um motim dos executivos seniores, que consideraram diversas decisões que ele tomou como equivocadas. Aparentemente, também acabou a treta com o investidor ativista Nelson Peltz. O que que era essa treta, né? Em resumo, o Nelson, que é um investidor de fundo, ele se juntou a um acionista relevante da Disney, o Ike Perlmutter, que foi quem vendeu a Marvel para a Disney, por isso que tem uma posição acionária relevante. E ambos começaram a, com todas essas ações, pressionar o conselho para fazer algumas mudanças. O que que eles queriam? Eles queriam ter algumas cadeiras no próprio conselho para conseguir influenciar mais a direção da empresa, e eles queriam uma redução de custo, que inclusive passava por redução do salário dos executivos, claro, para melhorar os resultados da empresa. Por que que eles fizeram isso? O pano de fundo aqui é uma grande insatisfação com o valor das ações da Disney. Uma história que me lembra muito o que aconteceu com Magazine Luiza e Kabum, que acabou virando processo aqui no Brasil. Mas as ações da Disney, elas beiraram US$ 200 pré-pandemia. Em outubro do ano passado, estavam no fundo do poço a US$ 80 por ação, ou seja, mais de 50% de queda. Segundo Bob Iger, após essa distração ter terminado, ele volta o seu foco para a empresa, para a operação, para melhorar o negócio, que envolve buscar um sucessor e olhar o streaming. A empresa está reestruturando a área do streaming e ela busca reverter os resultados negativos. Quem é assinante Disney Plus deve ter percebido, inclusive, que o logo mudou, né? Eles estão passando por ligeiras mudanças na imagem ali do produto também. O foco agora ele está mais em rentabilidade e menos em crescimento. Algumas melhoras já podem ser percebidas nos resultados financeiros, mas ainda tem um caminho longo pela frente. No primeiro tri desse ano, o prejuízo do streaming foi de mais de US$ 200 milhões, o que é uma melhora ante a perda de US$ 1 bi que aconteceu no mesmo período do ano passado. A missão agora é aumentar o engajamento dos consumidores, reduzir o churn através de melhores recomendações e reduzir o custo de marketing e aquisição de novos consumidores. Se depender da Disney, o brasileiro vai ficar 12 horas por dia na internet, desde que seja assistindo o streaming da Disney Plus. O sonho aqui é o mesmo de qualquer negócio, né? Eles querem reduzir o CAC, reduzir o churn. Se puder aproveitar e aumentar o número de clientes e ticket médio também, por que não? O próximo passo é algo que vai doer para todo mundo. Assim como Netflix e ex-HBO, agora só Max, eles querem reduzir o compartilhamento de senhas, visando, óbvio, aumentar a receita. Receita essa que já vem subindo, tá? Eles fecharam o último tri com uma alta de 15%, com 5,5 bi de dólares de receita. Não tem segredo, né? Aula 1 de finanças, pega lá o DRE, você quer melhorar o resultado, tem duas alavancas, aumenta a receita, reduz custo. É isso que a Disney pretende fazer. Uma coisa que me chamou a atenção aqui é que, lendo a matéria, não tem nenhuma menção aos custos de produção dos filmes. A gente sabe que esse é um custo muito relevante e que ele impacta não só o DRE, mas mais ainda o fluxo de caixa das empresas de streaming, porque as produções elas geralmente são ativadas e amortizadas ao longo do tempo. Eu confesso que é raro ver algo que chame muita atenção no streaming da Disney, um blockbuster, né? Algo que realmente faça com que pessoas assinem o streaming para poder assistir. Eu imagino que eles talvez também tenham essa impressão, né. É verdade que eles também não estão só dependendo de produções próprias, né, então a Disney com o Star Plus, eles têm lá esportes, que é algo que migrou para o streaming, não demanda tanto custo de produção, né, mas envolve o direito em poder transmitir aquilo de qualquer jeito, então tem um investimento relevante que é feito no início, que é feito upfront, né, de maneira adiantada. Mas enfim, parece que eles estão produzindo alguns conteúdos para adultos também, né, além de investir ali nos esportes. Eu tenho ouvido várias pessoas recomendarem e inclusive
tenho assistido e tenho gostado muito da Shogun, que é uma série que está passando lá no Disney Plus, no Star Plus, né? Enfim, começou no catálogo do Star Plus, agora eles estão juntando os catálogos, né? Então tá no Disney Plus também. É uma série que foi criada a partir de um romance que se ambienta no século XVII do Japão. Enfim, quem gostou de Game of Thrones provavelmente vai gostar de Shogun. Quem gosta de cultura oriental também recomendo essa série. Agora vamos ver, né? Quando é que o Bob Iger se aposenta de novo, né? Estamos na torcida para que as ações não sofram, afinal de contas, apesar da melhora recente, né? Desde que a gente comentou aqui, né? Lá em outubro as ações estavam em US$ 80. Estava olhando ontem, ela estava tendo 117, então a ação já deu uma boa recuperada, uns 30% ali de alta. Mas quando a gente olha uma janela de tempo mais longa, foi aquilo. No começo da pandemia estava 200, agora está 117. Tem um bom caminho para recuperar ainda o valor dos acionistas. Tem muito acionista no prejuízo. Exatamente. Primeiro, eu espero que a Disney consiga reduzir o valor da entrada dos parques, né? Porque um dia, talvez, eu queira levar meu filho para a Disney. Espero que o valor não seja o valor de um carro para você ficar um dia num parque da Disney. De qualquer forma, a empresa está passando por essa reestruturação no streaming. Eu já comentei aqui a minha visão relacionada ao streaming, sobre a importância de focar no conteúdo e talvez, eventualmente, abrir mão da tecnologia e deixar os conteúdos presentes em streamings de outras empresas. Mas, se tem uma pessoa que pode me provar errado aqui, certamente essa pessoa é Bob Iger, né? Então, acho que ele talvez tenha essa capacidade de colocar o streaming na Disney na rota da lucratividade. Observarei, será um trabalho árduo dele aqui. E aí o Gui comentou sobre a mudança de marca do Disney Plus. O Disney Plus está começando a absorver os conteúdos do Star Plus, eles vão fazer provavelmente uma imersão aí de todos os conteúdos dentro do Disney Plus. E aí, falando sobre mudança de marca, eu preciso falar sobre a Insider, que está de cara nova, viu, pessoal? A Insider fez um trabalho de rebranding. A gente vai falar sobre branding nas aulas de marketing aqui do GBP. E dá para você ver esse trabalho até na etiqueta. A gente aqui no BTC Cast provavelmente é um dos primeiros podcasts com que eles fizeram parceria. A gente tem um contato bem legal com a Carol e Yuri, os fundadores da Insider. Um abraço para vocês que estiverem acompanhando aqui o episódio. E eu lembro lá das primeiras caixas, das primeiras etiquetas, aquela marca com cor verde, um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais simples, né? Ou de certa forma, mais finos os traços ali. E agora a nova marca ficou bem legal, minimalista, como o produto talvez passando um pouco do foco da qualidade que a Insider traz hoje como uma grande proposta de valor. E, claro, oferecendo através da gente aqui um cupom especial para você, que está aqui na descrição, cupom BTC12. E eu, se fosse você, aproveitaria para usar esse desconto na Tech T-Shirt, que é essa camiseta que eu estou usando, no caso aqui é cor azul marinho. É uma camiseta ecológica, gasta muito menos água do que uma camiseta comum de algodão, tá sempre na moda, não vai sair de moda nunca, porque é uma camiseta lisa, não desbota e não precisa passar. Ou seja, tem uma série de benefícios. A cara nova da marca, acho que só reforça a ideia da qualidade, minimalismo, tá sempre na moda e tá de acordo também com uma nova produção mais ecológica de vestuário. Vale a pena dar uma olhada. Aqui o link está na descrição e o cupom também, ok? E aí vamos seguir para a próxima notícia do Neofeed. As 3 razões para a Amazon descartar o pagamento automático no supermercado. Outro assunto bastante falado aqui e também nas aulas são as estratégias multicanais e omnichannel. No General Business Program, a gente comenta bastante sobre isso, né, na estratégia de diversificação de canais, o Omnichannel, que é a conexão entre canais online e offline, né, conseguir colocar eles numa mesma plataforma, e uma discussão que sempre surge é em relação a pontos físicos.
né? Tem uma impressão de muita gente de que o e-commerce sempre vai ter uma margem maior do que uma loja física, porque não tem custo de loja, não tem funcionário e tal. Bom, em primeiro lugar, que todo lugar tem funcionário. Segundo, que no e-commerce você precisa gastar muito para levar a pessoa até lá, então o custo de anúncios ele aumenta consideravelmente. Ou seja, nem sempre é mais barato vender online. A Amazon, ela nasceu online, mas ela sabe que a diversificação dos canais é uma estratégia interessante. Dessa maneira, ela abriu suas operações físicas. Tem um alto investimento, e isso pode ser um impeditivo inicial e também pode ser uma barreira numa reestruturação. A Amazon ela parou a expansão física por 18 meses para reduzir esse dispêndio, o investimento nas novas lojas, o risco, né, e até você conseguir engrenar, trazer um público para ela, é um custo bastante alto. Mas eles tinham criado uma solução tecnológica transformadora, o Just Walk Out, né, ou apenas caminhe para fora, né, numa tradução bem livre aqui. Basicamente, tem um monte de câmeras nas lojas. Essas câmeras percebem que você pegou um item da prateleira e vai colocando isso no seu carrinho online, ou seja, a gente aqui está fazendo uma estratégia omnichannel, misturando o aplicativo com a loja física. Colocou lá no seu carrinho online, saiu da loja, a Amazon vai lá e debita o valor da compra no seu cartão. Não tem caixa, não tem lojista, não tem nada. Mas a Amazon está retornando ao modelo que é utilizado em diversas outras empresas, diversos outros mercados. O escaneamento dos produtos no totem, com o pagamento realizado ali mesmo. Esse é o método aplicado nas novas lojas e vai substituir o Just Walkout nas lojas que estão ali funcionando, que são 47 das 64 presentes nos Estados Unidos e no Reino Unido. E por que que a Amazon está abandonando o Just Walkout? Segundo a reportagem, são três motivos. Primeiro, limitações técnicas. As câmeras elas precisam seguir o consumidor o tempo todo. E isso dificulta muito em caso de lojas maiores, especificamente. Por quê? Porque a câmera ela vai precisar pelo menos uma câmera o tempo inteiro, ou várias câmeras, garantindo que a pessoa está o tempo inteiro sendo filmada, para garantir que você pegou ela, que você conseguiu capturar a pessoa pegando algum produto. Se a loja for muito grande, você vai precisar de muitas câmeras, ou seja, o trabalho de organização dessas câmeras aumenta, e você pode ter um fluxo muito grande, as pessoas cruzando na frente da câmera, dificultando essa captura. Então, é uma limitação. Segundo, a previsibilidade de gasto do cliente. Eles recebem a fatura, né? O cliente ele entra na loja, paga, não sei o que, a fatura vem depois. Então, o cliente sai da loja sem saber quanto gastou. No Totem, o cliente sabe quanto gastou porque ele paga lá. O fato de não saber pode ser problemático para o cliente. Terceiro, o custo da operação. Existe uma equipe da Amazon muito grande para garantir o funcionamento do sistema. Em 2022, a empresa moveu essa equipe para a divisão AWS, que é a divisão de servidores e cloud. Isso, inclusive, gerou uma discussão na rede esses dias. Muitas reportagens divulgaram que a Amazon dependia de centenas ou até milhares de funcionários indianos que ficavam olhando as câmeras das lojas para garantir a operação. A piada aqui é inevitável. Tecnologia incrível, inteligência artificial, machine learning, indústria 4.0, tudo isso sustentado por milhares de funcionários mal pagos fazendo tudo na mão. Genial. A Amazon se defendeu ou esquivou, falando que a tecnologia é presente, mas tem uma equipe para garantir a qualidade do atendimento, desenvolvimento da tecnologia. Olha, sinto muito, a piada é mais legal do que a justificativa. E o abandono da tecnologia nas lojas não ajuda a sustentar a narrativa da empresa. Mas enfim, a Amazon está passando por uma reestruturação, de certa maneira, e além das lojas físicas, eles fecharam algumas livrarias, as lojas Style, que são de vestuário, e encerraram a Amazon Care. Também reduziram gastos com streaming, né? Eles devem reduzir em 50% a quantidade de produções próprias, caindo para 400, mais ou menos, no ano de 2024. Pegando o resultado de 2023, a gente tem o seguinte: a empresa gigantesca, a receita da Amazon em 2023 foi de mais de 574 bilhões de dólares, aumentou quase 12%, aumento também
bem legal. A divisão da receita está em Varejo América do Norte, que representa 61%, Varejo Internacional, que representa 23%, e a AWS, que representa só 16% da receita. Agora, quando a gente desce para o lucro operacional, a empresa teve um lucro operacional de 36,8 bi, que é uma margem operacional de 6%. E aí, o que, que a gente tem? O AWS representa 67% desse lucro operacional, enquanto o Varejo América do Norte representa 40%. Obviamente, aqui passou dos 100%, porque o internacional dá prejuízo operacional, representa menos 7% no total do lucro operacional da Amazon. Mas aqui tem algumas coisas que ressaltaram o resultado desse ano. A operação Varejo América do Norte teve um lucro bem representativo, quase 15 bi de dólares. Virou o jogo. Em geral, essa operação estava no break-even ou até negativa. Ou seja, a reestruturação aqui está no caminho. Eles conseguiram aumentar bastante a lucratividade na operação Varejo América do Norte. E o AWS, claro, o maior representativo. A empresa teve lucro líquido de 30,4 bilhões de dólares e teve um prejuízo no final de 2022, representando o ano todo de 2022, de 2,7 bi, mas ela já tinha sido lucrativa em vários anos, então já era uma empresa que já mostrava essa sustentabilidade, além do fato de gerar muito caixa. Caixa operacional gerado foi de 85 bilhões de dólares. Gui, é o seguinte, a empresa está indo bem financeiramente, a reestruturação está funcionando, mas talvez haja algum problema aí com a nossa querida buzzword inteligência artificial, não é verdade? Era o melhor comentário que eu vi sobre essa notícia. Inclusive, que bom que a gente comentou essa notícia, porque ela saiu e eu tava coçando, né? Que, cara, AI é actually Indians, né? Ou seja, no final das contas, tá lá o indiano, tá o cara sendo, né, remunerado com um salário bem enxuto para ficar perseguindo a galera nas câmeras. Exemplos de inteligências artificiais que não são tão inteligentes assim, tem aos montes no mercado. A questão é, a gente precisa separar o que que é discurso e o que é tecnologia de verdade. Isso não é simples, mas a gente vai observando ao longo do tempo. Certamente a Amazon é uma empresa que tem um desenvolvimento tecnológico, tanto no varejo como na operação do varejo, na logística, na automação das entregas e também no próprio AWS. Em alguns casos, parece que depende muito da inteligência humana. Bom, vamos para a última notícia, agora a discussão do BTC Journal dessa semana. Valor econômico. Título. Afinal, o que é coach? Saiba o que faz e se é uma profissão. Gui, esse assunto dá pano para manga. Eu queria que você começasse com um resumo aí do que a reportagem comenta e já a sua visão em relação ao tema. Ótima pergunta, né, Habib? Afinal, coach é gente, quer dizer, coach é uma profissão, né? Segundo a matéria do Valor, a profissão de coach não é regulamentada, ela não tem CBO, ela não aparece no Guia Brasileiro de Ocupações do Ministério do Trabalho e Emprego. Mas não é por isso que ela não seja uma profissão lícita e, claro, que pode ser exercida quase por qualquer um. Os tipos mais buscados de coaching, de acordo com a pesquisa feita pelo ICF, o International Coaching Federation, ou a Federação Internacional de Coaching, em parceria com a PwC, ou a PricewaterhouseCoopers, em 2023, são o coaching executivo, o coaching de liderança e o coaching de carreira, ou seja, um processo que está bastante voltado para a melhoria do desempenho profissional, em especial para quem pode pagar mais, quer dizer, para a liderança. E quem que aplica o coaching? De acordo com a ICF, são três níveis de certificação: o Padawan, o Cavaleiro, não, o ACC, o PCC e o MCC, ou seja, o Associate, o Professional e o Master CC, sempre de Certified Coach, né, o coach certificado. Para conseguir a certificação mais avançada aqui de mestre e não é Jedi, o profissional precisa ter completo 200 horas de aula e 2.500 horas de coaching, além de acertar 70% de uma prova de conhecimento. A matéria ainda cita um coach, autor de best-sellers aí no Brasil,
Paulo Vieira. Confesso que não conheço nem quis pesquisar muito sobre. Habib, eu confesso para você que quando eu ouço o termo coach, me vem à mente aquela imagem do empreendedor de palco, né? O cara no auditório, microfone na mão, aquela imagem projetada para mostrar riqueza, né? O Instagram com um carrão importado, aquele cara que está pedindo para a plateia bater a mão no peito, bater na coxa, gritar, fazer não sei o quê, fala um monte de groselha, eventualmente ele pega alguém e faz uma pseudoterapia para transformar o DNA quântico e para fazer uma coisa assim, né, uma grande transformação instantânea na pessoa. E, enfim, claro que toda profissão tem gente séria e gente mais interessada em tirar dinheiro de trouxa. E eu não duvido que tenham bons coaches por aí. Eu mesmo já fui cobaia de um coach que estava começando, estava caçando gente para testar ali. E, enfim, a pessoa vai, faz umas perguntas, né? Você tem uns encontros, você pensa um pouco na vida. No final, eu cheguei à conclusão que eu precisava me demitir do lugar que eu estava trabalhando. Então, assim, não foi uma experiência ruim. Acho que às vezes pode ser útil, né? Dito isso, eu acho que é melhor, pelo menos na minha concepção, você buscar conhecimento com quem consegue trazer não só uma teoria, não só eventualmente um modelo, né, um raciocínio estruturado, mas que também tenha experiência prática, alguém que viveu aqui. Então, por exemplo, se eu quero ser faixa preta de karatê, não adianta eu pegar alguém que assistiu Karate Kid 200 vezes para me dar aula. Esse cara não é o melhor professor. Talvez ele saiba, talvez eu aprenda alguma coisa, talvez eu tire algo de útil. Mas o melhor para mim é procurar alguém que já é faixa preta de karatê, né? Se eu quero me desenvolver em empresa, se eu quero me tornar um gerente, um diretor financeiro, de RH, de marketing, o que que eu vou fazer? Eu vou procurar um gerente, um diretor financeiro de RH, de marketing, para ser mentor, né? Para fazer mentoria. E é isso. E eu acho que vale comentar ainda que muitas vezes esses coaches ou sei lá o nome que a galera se dá, pessoal que promove transformações no encontro presencial, que não sei o que, auditório, papapá, muitas vezes eles tangenciam um trabalho de questões emocionais ou de questões de relacionamento ou de autoimagem. Questões essas para as quais eles não estão qualificados para trabalhar. Às vezes ele faz uma pergunta aqui, uma pergunta ali, e isso te provoca uma reflexão que é legal e muito que bom. Às vezes ele faz uma pergunta aqui, uma pergunta ali, e isso pode te gerar uma coisa ruim que ele não sabe trabalhar porque ele não é qualificado para trabalhar aquilo. Ele pode te deixar pior do que ele encontrou. Ele não é qualificado para trabalhar o aspecto emocional. Quem é qualificado para trabalhar o aspecto emocional? É o psicólogo, é o psiquiatra. Então, se você quer trabalhar isso, né, e muitas vezes isso pode ser algo bom, pode ser algo necessário, pode ser algo que vai te ajudar, seja na carreira, seja dentro de casa, procure um psicólogo e trabalhe com ele. Vou aproveitar e fazer aqui um jabá. Peço que quem tenha, inclusive, feedbacks sobre o site, a minha excelentíssima está com um site novo, ericagoraieb.com, erikagoraieb.com. A Erika é psicóloga, faz atendimento online. Estamos abertos a feedbacks e quem tiver interesse, dá uma olhada ali e chama para conversar, para dar uma olhada no trabalho. Cara, é muito diferente, né? Eu já fiz sessão com um psicólogo, já conversei até com um psiquiatra e não dá para você comparar, né? Acho que vale. É legal trocar ideia com um amigo, é legal trocar ideia com o chefe às vezes, mas quando você tem um assunto que é para tratar com psicólogo, você deve tratar com psicólogo. Se você quer virar faixa preta de karatê, busca faixa preta de karatê, né? Eu tô treinando Aikido agora, né? Cara, eu não tô assistindo filme de Aikido, eu tô até lendo um livro, mas o que vale mesmo é ir lá com o cara que tá há 30 anos fazendo aquilo e assistir a aula e fazer a aula, né? É a prática. Enfim, deem valor à experiência prática. O que que você conta, Habib? Pô, Gui, eu jurava que você estava aprendendo Aikido assistindo aos filmes de Steven Seagal, porém, parece que você está num caminho um pouco mais seguro para o aprendizado, para o desenvolvimento de tal arte marcial. De qualquer maneira, vamos lá, acho que tem alguns pontos aqui, eu majoritariamente concordo com você nos pontos que você salientou, e eu queria colocar alguns.
alguns highlights aqui, trazendo uma visão um pouco diferente. Primeiro ponto, o termo coach, ele é um termo que a gente tem que contextualizar. Quando a gente vai para os Estados Unidos, por exemplo, o termo coach ele pode ser usado para o coach de carreira e muitas vezes o coach lá é o mentor daqui, é a pessoa que tem experiência, é o diretor financeiro que vai ajudar uma pessoa que quer se desenvolver na área financeira. Então tem uma outra conotação. O coach lá pode ser o técnico de um esporte de basquete, de futebol americano, de beisebol, também é chamado de coach. E pode ter essa conotação mais voltada para o que é o coach aqui no Brasil. Coach aqui no Brasil é uma pessoa formada em algum instituto de coach, em linhas gerais, cursos de baixíssima carga horária e bem pouco profundos, para poder exercer uma atividade que tem ali as suas regras, né? Algumas perguntas, alguns frameworks que eles vão utilizar para ajudar majoritariamente em questões de desenvolvimento profissional e desenvolvimento pessoal. Então aqui a gente já tem esse ponto que o Gui colocou, né? Do faixa preta, do diretor financeiro e tal. O coach no Brasil, muitas vezes, é uma pessoa que não tem experiência prática no assunto que a pessoa que está fazendo o coach, né, o coachee, ele busca essa melhoria. Então, a pessoa ela quer se desenvolver na área de comercial, na área de finanças, na área de recursos humanos, na área de marketing e tal, e o coach não tem experiência nessa área. Ele tem a formação do coaching para ajudar de forma generalista a pessoa a fazer reflexões, né? Mais ou menos essa a ideia. E aí a gente entra nesse problema que o Gui muito bem salientou. Segundo ponto, o, o, o coach no Brasil, ele tem lá um determinado público que vai fazer o trabalho de coaching, só que ele muitas vezes é um serviço caro, o Gui até comentou, ele costuma ser um serviço voltado para pessoas que têm mais dinheiro, e tem algumas pessoas que se matam para pagar um curso de coaching. Porém, muitas das pessoas que compram esses cursos de coaching, elas compram com o intuito de se tornarem coaches. E aí a gente entra num âmbito bastante perigoso. Esse âmbito, ele é circular, de certa maneira, né? Eu queria falar uma outra forma, mas eu vou deixar aqui no ar, mas é um raciocínio circular, né? Onde a pessoa compra um curso de um coach para poder virar coach e aí dá curso para outras pessoas que vão querer se tornar coaches e assim por diante. E isso é altamente problemático. Então, quando você vê um coach falando que ele tem milhares de alunos e etc, etc, pode ter certeza, muitos desses alunos e alunas passam a se tornar coaches. E a gente entra numa realidade brasileira. Quem é coach no Brasil? Quem é coach no Brasil, em muitos casos, eu não vou arriscar dizer que é a maioria, tá? Mas tem diversos casos em que o coach é uma pessoa que está com alguma dificuldade no aspecto profissional, foi demitida, está com dificuldade de crescer na carreira, busca uma renda extra, busca uma outra profissão, uma outra qualificação, vê na ideia de ajudar outras pessoas algo bom, algo benéfico e faz a formação de coaching e passa a ser coach. Ou seja, é uma pessoa que se frustrou de alguma maneira em alguma área e passa a tentar atuar em outra área. E tudo bem tentar atuar em outra área. O problema é que a pessoa que vai receber o coaching tem que ter ciência de que o coach é uma pessoa que não tem aquela experiência determinada e ela é uma pessoa que transacionou de carreira. E beleza, se você topar fazer esse trabalho de melhoria com essa pessoa, tá tudo bem, tudo certo. Beleza? O problema é que muitas dessas pessoas fazem uma maquiagem. Elas não contam a história do jeito que ela é. Elas fazem uma maquiagem da história para mostrar uma experiência que muitas vezes ela não tem, para mostrar um desenvolvimento que muitas vezes ela não passou, e com isso a gente tem uma propaganda enganosa. Então a gente tem que tomar esse cuidado.
Um terceiro elemento, Gui, que eu queria colocar aqui é o uso da pseudociência. Você muito bem trouxe aqui a ideia do desenvolvimento emocional, de autoimagem e o trabalho essencial feito por profissionais de psicologia, de psiquiatria, que ajudam muitas pessoas. E várias linhas, hein, pessoal? Aí você tem a TCC, né, a terapia cognitivo-comportamental, você tem behaviorismo, você tem psicanálise, aí tem as tretas entre a psicanálise e a psicologia baseada em evidências e tal. E eu tô ciente disso tudo e eu não tô qualificado para fazer esse debate. Porém, são profissionais com as suas formações devidas, tá? Com profissões bem estabelecidas, independente da linha. Agora, muitos coaches utilizam temas que não são validados pela metodologia científica de nenhum lugar. Um exemplo aqui é o termo conhecido como PNL, ou Programação Neurolinguística. Isso é uma pseudociência fajuta utilizada por muitos coaches como sendo ciência de primeira. Tá? Isso não tem evidência nenhuma, tá? É um monte de regra de bolso que pode funcionar em alguns casos, e em muitos casos não funciona. Se funcionasse, teria uma metodologia científica validada, mas não tem. Tá? Então, muitos usam isso e colocam isso como ciência bonita. Tem alguns que desenvolvem o próprio método. Não tem nenhuma avaliação de pares, não tem nenhuma ciência por trás, mas a pessoa diz que criou o próprio método. Então, assim, tem que tomar cuidado com a pseudociência também. Para complementar o Gui, passar a bola para ele de novo, ele faz aí os comentários finais e tal. O Gui falou da questão dos psicólogos, psiquiatras. Eu vou um pouco mais além. Eu acho que tem algumas situações em que você pode contar, por exemplo, com familiares e amigos. Não questões mais densas emocionalmente, de autoimagem, que aí eu acho sim que é necessário um contato profissional. Mas para muitas situações, que envolvem até carreira, família e amigos, são as pessoas que melhor te conhecem, teoricamente. Então elas têm essa experiência, a experiência de lidar com você, ok? Confie nessa experiência dos outros. Em muitos momentos ela pode te ajudar. Para aspectos profissionais, você tem pessoas que têm experiências diversas. E aqui, pessoal, você não precisa pedir ajuda para um CEO, para um CFO. Se você quer se desenvolver numa carreira profissional em finanças, você pode bater um papo com alguém, um analista de finanças que tem experiência na área, um gerente de finanças que tem experiência na área, um diretor de finanças. O cargo, cada cargo vai ajudar de uma maneira, tá? E cada um vai passar a sua visão. Na mentoria, a gente, em geral, pratica mentoria com pessoas que têm um cargo, vamos dizer, que exige mais experiência, mas nem sempre. Tem modelos de mentoria que é a mentoria inversa, onde você faz mentoria com uma pessoa mais jovem para aprender com ela, tendências geracionais, né, como lidar com as pessoas do seu time, né, aprender um pouco mais sobre gestão de pessoas e assim por diante, trazendo um pouco a empatia dentro do seu mundo. E aqui, então, a mentoria acaba sendo uma atividade é, bem produtiva. Em geral, pessoal, a mentoria nem cobrada é. É grátis. Beleza? As pessoas ajudam. Aqui na BTC, nós, instrutores da BTC, a gente faz uma espécie de mentoria com alunas e alunos. A gente deixa o nosso contato à disposição na sala de aula e as pessoas entram em contato com a gente. Eu recebo muito contato de alunos, alunas, pedindo ajuda para esclarecer detalhes de carreira, e eu compartilho uma experiência que eu tenho, compartilho o conhecimento que eu tenho, a experiência que eu tenho das aulas que eu dou, dos alunos que eu já tive, que eu já pude auxiliar, experiência com currículo, preparação para entrevistas, que são experiências que eu tive na minha carreira, gestão de pessoas também que eu tive na minha carreira. Então, assim, são experiências. Eu não sou a pessoa mais experiente do mundo, eu tenho menos de 15 anos de experiência profissional, né? Mas alguma coisa eu passo, e eu obviamente não cobro por isso, né? A gente faz isso para ajudar. Mas tem pessoas que são profissionais e vão cobrar por isso e tem que cobrar por isso. É o caso de psicólogos, é o caso de psiquiatras, né? E, eventualmente, uma mentoria mais estruturada também. Beleza? Então, são esses os pontos que eu queria passar. Para mim, de forma geral, temerário, tá? O coaching no Brasil, como ele é feito, né? A forma com a qual ele se apresenta. E eu acho que você tem que tomar muito cuidado
ao ir atrás de ajuda. Eu acho que a gente estabeleceu aqui alguns pontos de segurança, caso você queira ter esse auxílio. Gui, passo a bola aí para você fazer esses comentários finais aí e deixar seu abraço para a turma. Bom, Habib, essa semana receberemos então o hate dos coaches, né? Se é que tem algum coach que vai estudar ali alguma coisa que não seja voltada para a profissão dele ali de persuadir, né? De fazer vendas ali do sei lá o que que eles fazem. Mas enfim, eu acho que para fechar aqui vale comentar, né? Que nem o valor que postou essa matéria levou esse negócio a sério. Está lá no final da matéria que quem escreveu foi o estagiário, né? Nada contra os estagiários, mas assim, se fosse um negócio realmente relevante, talvez tivesse um jornalista de verdade, né? Alguém já com um pouquinho mais de bagagem para trazer esse conteúdo, né? Enfim. Eu queria agradecer aí a participação e a paciência dos nossos ouvintes, espectadores. Em especial, queria agradecer a participação dos que comentaram lá no último vídeo. Tem alguns comentários bem enriquecedores ali, trazendo mais detalhes sobre o caso da Vivara, que a gente comentou na semana passada. E fica aqui o meu abraço, meu agradecimento aí pela paciência. E nos vemos no próximo episódio. Valeu, galera. Até mais. Muito obrigado, Gui, e obrigado você que nos acompanhou até agora, pelo interesse, pela paciência. A gente está sempre aberto às suas sugestões, seus feedbacks. Então, se você puder utilizar o canal do YouTube, você está ouvindo esse áudio eventualmente pelo Spotify, pela Apple e pelo Google, tal, dá uma olhada lá no YouTube. Se você tiver algo a contribuir, a gente sempre busca essa contribuição e as sugestões de temas diversos para os próximos episódios, porque a gente gosta muito de trabalhar esses conteúdos junto com vocês. Muito obrigado e nos vemos na próxima semana para mais um episódio do BTC Journal. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.